Rafael, antes de você contar como foi o seu encontro com o Bilu, né? Eu vou mandar uma pergunta aqui do Luiz, tá bom? E ele manda uma pergunta assim: por favor, fale sobre Jesus na visão de Dáquila. Ele foi real? Ele é filho de Deus? Ele ouve nossas orações? Sim, Jesus foi um personagem real, ele esteve na Terra. Nós tivemos a confirmação de que ele, de certa forma, é o representante supremo das 49 raças aqui, quando ele esteve presente na Terra. Emanuel é o nome dele. E isso foi confirmado para nós, né, inclusive pelos nossos amigos. Eles disseram que o comandante supremo e o representante na Terra estão na mesma frequência crística, né, que se manifesta de tempos em tempos aqui. E eles zelam pelos dimensionais e pela humanidade. As 49 raças, Emanuel, Jesus Cristo, toda essa hierarquia, né, divina, faz parte do mesmo grupo. E de tempos em tempos eles vêm até aqui. E eles disseram também que nós somos parte também desse grupo. Nós que somos diferentes, nós que pensamos fora da caixinha, nós que nos sentimos extraterrestres, nós também somos seres dimensionais e fazemos parte desse grupo extraterrestre e que nós viemos à Terra em compromisso, em missão, lá atrás. E estamos aqui. E é por isso que Jesus Cristo veio há 2000 anos para despertar essas pessoas, os escolhidos, né? Aqueles que têm a marca, aqueles que têm o chamado, aqueles que têm a sensação de que devem voltar para casa, que não está aqui, está no céu, ou seja, em outras dimensões, em outros mundos. Então nós somos visitantes aqui na Terra. Jesus, Emanuel, veio para nos resgatar. A palavra certa não seria nem salvar, porque salvação somos nós que realizamos. Nós nos salvamos. Ele foi o exemplo, apontou o caminho para que a gente conseguisse chegar na autossalvação e no resgate, no despertar da consciência. Por quê? O conhecimento, a verdade foi escondido, foi manipulado, foi destruído, foi totalmente manipulado de nós. Então, ele veio para trazer de volta o conhecimento na época. Então, quando nós nos conectamos a ele, ou a eles, né, tanto em pensamento, em sentimento, em oração, em ações, em meditação, não importa. Você está se coligando à sua família cósmica, você está se conectando a Deus, você está se conectando a esse grupo que faz o intermédio entre a energia suprema, Deus, com a humanidade na Terra. E é isso que eles estão fazendo mais uma vez. Voltando para contactar a humanidade e trazer benefícios e ajuda para todos nós. Legal. O Rafael, nessa vinda, vai ser uma vinda geral com mais seres ou um ser como Jesus? O que você acha? Para falar a verdade, né? Para o despertar geral mesmo. Não vai ser como as pessoas estão esperando, dentro da visão apocalíptica, religiosa, né? Vai ser uma forma diferente. Vai haver, sim, uma manifestação. As pessoas já estão percebendo no céu muitas luzes, muitas interações diferentes. São eles, são os anjos, né? Voltando. E tem a ver com a volta, sim, de Emanuel. E tudo isso está sendo preparado, mas vai ser de uma maneira muito interessante, tá? Nem nós sabemos ainda, mas eles disseram que o nosso mestre, eles usaram até essa palavra, o mestre, né? Que todas as humanidades, todos os universos conhecem ele e que ele, sim, voltará para estar em contato com a humanidade. Isso foi confirmado por eles. Inclusive, o nosso amigo Bill, né, confirmou isso também. Disse que eles são bem amigos, inclusive. Legal. O Rafael, conta como que foi esse encontro com o Bill, essa transformação de criança para adulto, assim, na sua frente. Imagina como você deve ter ficado. Sim, eu já tinha tido vários contatos, né, com ele, e com outros também, com outros seres, né, vários. São 49 raças, né, não é só o Bill. O Bill é vamos dizer, é o nosso amigo mais próximo, ele que faz mais contatos, né, mas existem vários seres, vários. Eu já tinha tido interações verbais com ele, contatos verbais, muitos, né, todos gravados,
E a maioria era na natureza. Eu nunca tinha tido um contato fora de um ambiente com mata, né, com trilhas. E esse contato eu tive num descampado, né, num local totalmente, um campo limpo, né, podemos dizer assim. E eu pude ver, presenciar, né, a materialização dele, desse ser, como uma luz que veio do céu e ele foi se formando, se densificou numa silhueta humana na minha frente. Eu pude vê-lo. E eu não acreditei naquilo. Quando eu estava diante dele, eu estava numa fazenda, né, num campo aberto, assim, bem um planalto, né, era próximo de Brasília, inclusive, e eu vi um ser se manifestar, se materializar na minha frente. A princípio ele apareceu como uma criança, né, era uma silhueta humana, iluminada, uma luz muito forte, e foi se densificando, densificando, até virar uma pessoa, como nós conhecemos. Só que eu vi como se fosse uma criança. E na hora eu já falei, bom, será que é ele, né? Aí eu perguntei e ele respondeu, confirmando para mim que era o próprio Bill, nosso amigo Bill. Ele disse, vou me aproximar, fique parado aí. Na hora eu fiquei em choque, né? Já Porque era imagino. a primeira vez que eu estava tendo realmente uma interação física ali, verbal e visual, assim, que eu pude vê-lo perfeitamente, né? Porque até aquele momento eu já estava há mais de 4 anos, 5 anos, né, em treinamento, realizando trabalho de pesquisa e desenvolvimento, até para conseguir essas interações também, né? E naquele momento foi um presente especial, porque ele decidiu ali se manifestar, né? Talvez pelo meu esforço, né, de anos ali, toda a minha busca, eu tive essa experiência, tive a graça, né, de ter esse contato. Foi maravilhoso, assim. Eu me lembro muito bem, nunca vou esquecer, né, daquela experiência. E aquela criança se aproximou de mim e, de repente, ele chegou a 6 metros de distância, depois chegou a 4, 2 metros, ficou na minha frente. Eu pude vê-lo perfeitamente. Aí ele disse, posso crescer? Eu falei, pode. De repente, aquela criança, aquele jovem que estava na minha frente, um menino, né? Começou a crescer, esticar, começou a se transformar num homem adulto. Caramba. Isso na minha frente, cara. Eu vi com meus próprios olhos, um campo limpo, não tinha ninguém. Ele ainda batia o pé no chão para mostrar que estava, né, que estava ali físico. Eu falei, nossa, olha como eu estou denso. Ele usou essa palavra, estou denso. 97% denso. Ainda faltou Caraca. 3%. Aí eu falei, mas como, Bill, você faz isso, né? Como? Aliás, Rafael, eu estou transmutado. Eu não morro mais. Eu atingi a vida eterna. Então eu posso manipular a matéria do meu corpo, a frequência de luz, eu posso desmaterializar, materializar. E eu cheguei a ver o peito dele se iluminar por dentro, Caramba. translúcido. É. E aqui na testa acendeu uma luz, como se fosse o frontal, né, o chakra dele. Aquilo foi impressionante para mim. E ele chegou a ficar com 2 metros de altura, maior do que eu, né? Tenho 1,75 m, ele ficou com 2 metros de altura na minha frente. Isso foi impressionante, assim. Então, o que eu vivenciei, Semente, o que eu vi, não tem como voltar atrás e negar, entende? E várias pessoas de Dáquila tiveram a mesma experiência que eu, a Nossa, que mesma, legal. de formas diferentes, mas a mesma coisa. Milhares de pessoas tiveram. Então, não é um delírio pessoal. As pessoas falam, você tomou alguma coisa? Eu falei, não tomei nada. Estava muito lúcido, inclusive. Estava bem consciente, né? E outra coisa, eu comecei a gravar. Na hora que ele apareceu, eu comecei a gravar tudo com o celular. Então, eu escutei a gravação depois, né? Até me belisquei depois para ver se era verdade mesmo. E o celular deve ter surtado junto comigo, porque tá tudo gravado no celular, né? Então, foi um delírio da tecnologia também, não só minha, né? Como as pessoas falam. Então, eu tenho as provas disso. No momento certo, eu vou apresentar. Então, a experiência foi maravilhosa. Eu fiquei 20 minutos com ele conversando, né? Ele falou muitas coisas. Eu perguntei, inclusive, essa questão da vida eterna. Porque, como assim? Eu falei, você não é um ser espiritual, né? Um ser que... Ele falou, não, Rafael, eu estou vivo. Todos os extraterrestres dimensionais que transmutaram estão vivos.
Os espíritos perderam o corpo. Quem está desencarnado está no mundo espiritual. Nós não estamos no mundo espiritual, nós estamos em outras dimensões da realidade. São físicas, mas numa frequência muito mais alta de vibração. Então a gente consegue manipular a matéria do nosso corpo e se materializar aqui para você, se a gente quiser. Então, hoje está sendo uma oportunidade, um contato que você está tendo, né, de 4º grau. Um dia teremos um contato de 5º grau, 6º grau, 7º grau e assim por diante. Aí são experiências mais avançadas, até o ponto de você visitar o mundo deles, viajar de nave com eles, tudo isso é possível. Conheço uma pessoa que fez isso, né? Então, pude ver, inclusive, a ida de uma pessoa para a nave uma vez. Isso eu vi com meus próprios olhos também, tá? Então não tem como voltar atrás, né? Por isso que eu sou muito seguro do que eu falo, do que eu faço. Podem falar o que for, né? Eu não volto atrás, não tem como eu titubear, nem demonstrar insegurança no trabalho, na expressão das informações, porque a minha convicção é muito grande pelo que eu vivenciei, né? Assim como os profetas da Bíblia, assim como aqueles que se converteram diante da experiência divina, né? Eu posso dizer que eu tive essa experiência, mas não sou melhor que ninguém por causa disso. Pelo contrário, nós somos iguais. Eu espero que vocês um dia tenham essa mesma experiência, porque vocês vão entender, de fato,